Bem, boa tarde a todos. Para quem está entrando, hoje nós estamos aqui na plataforma da Fenalol para falar sobre Open Banking e a proteção de dados. Eu vou bater um papo com a doutora Cíntia, que é especialista de Direito Regulatório Bancário, também é consultora da ACREFI, Associação Nacional das Instituições de Financiamento, Crédito e Investimento, e é coordenadora da Future Law, que é uma instituição para a área jurídica, especializada justamente em atualizar, a trazer os profissionais do mundo jurídico para a transformação digital, para as novidades em tecnologia. Né? Como eu disse, a doutora Cíntia é especialista em direito regulatório bancário. Eu também sou advogada e economista, sou da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a proteção de dados. A parte de Open Banking eu vou passar a bola para a doutora Cíntia. Antes, eu quero falar, obviamente, do livro da minha amiga, a Cíntia. Ela é coordenadora desse livro, que é muito bacana. Foi lançado ano passado, Direito Exponencial. Para quem não conhece, super indico. É uma coletânea de artigos só de mulheres que militam na área de direito digital, do direito das novas tecnologias. E nesse livro, a doutora Cíntia também tem um capítulo dedicado ao Open Banking, né, doutora Cíntia? É isso Cíntia, mesmo. como a gente entrou um pouquinho atrasada, eu vou pedir para quem ainda não está familiarizado com o tema Open Banking, para você explicar para quem está nos assistindo o que é o Open Banking, como é que tem sido a experiência mundo afora, porque a gente já tem o Open Banking sendo utilizado em outros países, e quais são as 4 fases que o Banco Central regulamentou para a adoção dessa modalidade aqui no Brasil. Então, já passo a bola para você. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela publicidade aí do livro. Foi uma pena que não deu para você participar dessa edição, mas eu espero que a próxima edição você esteja nele. Muito embora logo mais tenha um livro aí com um artigo nosso, né, em coautoria, que vai ser super bacana. Vai sim. E é um prazer estar aqui no Instagram da Fenalol, uma feira fantástica para o nosso mundo, né, jurídico, e poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês com relação a essa matéria bancária. O Open Banking, para a gente poder conceituar e entender um pouquinho mais, nada mais é do que o próprio nome diz, né? É Open Banking, banco aberto. Então, é um sistema de compartilhamento de dados, produtos e serviços entre instituições financeiras e outras instituições reguladas pelo Banco Central, como, por exemplo, os arranjos de pagamento ou as fintechs, através de sistemas eletrônicos, tá? O Open Banking, ele já existe, é um sistema bastante recente no mundo, mas ele já existe lá desde 2017, a partir do México, que foi o primeiro país que, com a lei das fintechs, começou a implantar o Open Banking e efetivamente implantou o Open Banking em 2019. E passando por Austrália, por Singapura, por China, que tem um sistema de Open Banking bastante aberto, porque lá não tem uma regulação tão espessa como a nossa, né? O mais conhecido é o do Reino Unido, que algumas pessoas conhecem como PSD2. Ele foi integralmente implantado em setembro do ano passado e está aí numa fase de expansão ainda, né, com as pessoas conhecendo, que é muito o que vai acontecer aqui no Brasil também. E aqui no Brasil, ele começou a ser discutido no começo de 2019 também. O Banco Central soltou um comunicado para o mercado, o 33455, e dizendo do desejo de implantar o Open Banking aqui no Brasil. Depois disso, em novembro, ele trouxe para consulta pública a regulação do Banco Central, para que o mercado pudesse opinar se a regulação fazia sentido ou não para o sistema que a gente tem hoje, né? Porque muitas vezes o regulador, ele regula sem entender efetivamente como o negócio funciona. Então, o Banco Central, nos últimos anos, passou a trabalhar bastante com consultas públicas, o que ajuda muito quando a norma é publicada a ser aderente ao mercado.
E agora, no começo de maio, dia 4 de maio, então efetivamente foi publicada a resolução conjunta do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, a resolução número 1. Tá? O que o Banco Central trouxe nessa resolução? Ele trouxe uma novidade que eu acho que é tão grande quanto o Open Banking, que é trazer para o mercado a possibilidade de definir o Open Banking no Brasil. Por quê? Porque o Open Banking ele vai ser implantado através de uma regulação e através de uma autorregulação. Então, o Banco Central vai atuar como o norteador do sistema, né? Então ele vai trazer todas as questões relacionadas a objetivos, a princípios, a escopo mínimo de dados, as instituições que efetivamente precisarão participar desse sistema, mas levou para o mercado a questão da autorregulação para que o próprio mercado defina como vai ser a estrutura do Open Banking, como vai ser a infra que vai fazer com que o Open Banking funcione, quais vão ser os procedimentos para resolução de conflitos, como que vai ser todo o sistema de ressarcimento de custos entre instituições financeiras, considerando que vai ter um fluxo de dados. Então, ele trouxe o conceito que hoje é bastante utilizado aí em startups de cocriação, né? Então, ele está trazendo aí o norte, mas deixando para o mercado fazer essa autorregulação. Mas um grande ponto é que o Banco Central, o sistema de Open Banking, ele veio para aumentar a competitividade no mercado, né? Eu acho que os pilares do Open Banking é trazer mais competição, trazer mais eficiência, trazer mais agilidade, que eu acho que é o que hoje o consumidor busca, não só em serviços financeiros, né? Exatamente. Não só em serviços financeiros, mas como em qualquer consumo que a gente faz hoje, o que a gente quer é ter conveniência, que seja ágil, que seja mais barato, mas acima de tudo também que tenha segurança. Né? E essa parte para garantir isso, o Banco Central ele vai atuar ali como ele chama, né? E a gente tem chamado isso no mercado já antes até da consulta pública, de autorregulação assistida. Por quê? O mercado vai se autorregular, mas o Banco Central vai estar ali de olho para garantir que realmente todos os participantes do Open Banking tenham um tratamento de igualdade, né? Para que realmente os novos entrantes que vão aí acelerar a inovação, que vão acelerar a competitividade, que realmente isso aconteça e não fique na mão dos poucos que hoje atuam até pela capilaridade que eles têm no país. Sim. E num primeiro momento, então, o Banco Central vai atuar nessa autorregulação para que a convenção dessa autorregulação seja redigida, né, da forma para garantir esse tratamento equânime aí para todo mundo. E depois disso, ele vai participar de um conselho com um voto para vetar decisões. Então, o Banco Central, na autorregulação, ele não vai ter o poder ali de aprovar nada do que for decidido na autorregulação, mas se ele enxergar que tem ali alguma ação anticompetitiva, ele vai poder vetar aquela norma de autorregulação que está sendo discutida. Tá? Então, é um papel bem importante que o Banco Central vai ter. E em linhas gerais, o Open Banking vai iniciar com a obrigatoriedade de todas as instituições financeiras pertencentes à segmentação S1 e S2 do Banco Central de gerenciamento de riscos como obrigatórios. Hoje, basicamente, são os grandes bancos. A gente tem 13 instituições financeiras classificadas como S1 e S2. Então, eles vão ser obrigados. Todos os outros, S3, S4 e S5, S5 basicamente são as fintechs e alguns arranjos, eles vão ser facultativos, vão poder a qualquer momento entrar. Mas, por outro lado, a partir do momento em que ele não sendo obrigatório, quiser consumir dados dentro do sistema de Open Banking, vai ter que ter a reciprocidade. Então, ele também vai ter que passar a fazer parte do sistema de Open Banking, tá? Que vai ser bastante interessante, né? Eu acho que apesar dos menores não serem obrigatórios nesse primeiro momento, vai ser muito importante eles entrarem, porque eles estão
crescendo muito, tem muitas pessoas aí aderindo, né, às contas digitais, a serviços de pagamentos, e poder ter todos os benefícios que o Open Banking pode trazer é muito importante. Então, e me parece, pelas discussões que a gente tem tido, que os pequenos estão bastante interessados e esperando ansiosamente que o sistema entre aí que em vigor. maiores, né, Cíntia? Eu posso estar errado, mas até vi algumas palestras do Banco Central, onde eles dizem que o maior desafio do Banco Central, que ele vai ficar monitorando e assistindo isso, é justamente os maiores, né, os bancos maiores que detêm a maior parte do volume das transações, começarem a compartilhar esses dados, né, e até não pela questão propriamente de não querer compartilhar, mas do impasse de terem plataformas ágeis, modernas. Inclusive, eles mencionaram em uma dessas palestras, a equipe do Banco Central que está cuidando desse tema, que muitos bancos estão até adquirindo algumas empresas menores, justamente por elas já virem com essa agilidade, com essa inovação na concepção delas, né? Então fica mais prático, às vezes, até eles adquirirem uma para ter essa linguagem mais ágil, né? Sim, e mesmo não existindo o Open Banking de forma regulada hoje no mercado, já tem diversas instituições financeiras que estão atuando com o Open Banking, né? Eu acho que tem exemplos públicos que a gente pode falar aqui, como, por exemplo, o próprio Banco do Brasil, que foi o pioneiro no uso de APIs, né, que é o sistema que vai fazer essa transferência de dados. Ele tem o Conta Azul, que ajuda na contabilidade, ele tem a BX Blue, que é uma fintech que ajuda na questão de cotação de empréstimos para a ponta. Então, assim, eles já se utilizam da tecnologia do Open Banking para prestar um serviço mais ágil, que acaba gerando mais rapidez na prestação de serviço, que acaba diminuindo o custo do serviço, e o que se espera é que tudo isso seja repassado na ponta para o cliente, né? Com relação às fases de implantação, que você perguntou também, Elaine, o Open Banking entrou agora em vigor dia 1º de junho, né, pela resolução, e agora estão sendo... tem um grupo de trabalho que tem atuado junto com o Banco Central para a redação da convenção. Tá? Então, tem um prazo para que a convenção seja se tornada pública. E a primeira entrega do Open Banking acontece em novembro desse ano já. Em novembro desse ano, vai ser obrigatório o compartilhamento de produtos e serviços. Então, as instituições financeiras vão ter que organizar de uma forma que o consumidor consiga comparar essas informações. Então, informações relacionadas aos seus pontos de atendimento, a ATMs, aos produtos que ele oferece para o mercado, as tarifas que é cobrado em cada produto. Hoje a gente já tem isso. Só que a gente tem que entrar em cada instituição. Muitas vezes a informação é colocada de uma forma que você não consegue comparar, ela não é comparável. Né? Uhum. E agora, nessa primeira fase, vai ser entregue, então, de forma que vamos conseguir enxergar qual é o produto, qual é o serviço e qual é a instituição mais adequada para a nossa necessidade de poder enxergar esse todo de forma comparável. Daí vem uma segunda parte, né, a segunda fase aí da implantação, que é o compartilhamento de dados e de informações financeiras. E daí é uma coisinha que depois eu quero passar a bola para você, porque eu acho que aqui tem uma questão que preocupa muito, não só o mercado financeiro, mas os próprios consumidores. Eu acho que isso vai ser motivo de muito questionamento lá no futuro, a questão da segurança relacionada a isso. Por quê? Porque são dados que serão protegidos pela LGPD, então logo ela entra em vigor, e tem dados que são protegidos pela Lei de Sigilo Bancário, que são os dados financeiros. Então, em maio de 2021, é o prazo para o início de compartilhamento dessas informações. E por que isso é importante? Porque hoje, muitas vezes, para você fazer o cadastro numa instituição, você está iniciando um relacionamento com ela, ela não te conhece ainda, e ela te cobra tarifa de cadastro, e em uma instituição você tem que dar 5 informações, na outra instituição você tem que dar 70 informações. Você podendo fazer a portabilidade desses dados, vai facilitar muito o acesso.
E os dados financeiros para fins de crédito, para fins de score, a instituição nova poder acessar suas informações vai ajudar muito em taxa de juros, em diversas questões relacionadas ao seu consumo nessa nova instituição. Daí vem uma terceira fase, que é em agosto de 2021, que é quando o Open Banking se encontra com uma outra novidade do Banco Central, que é o Pix, que é o sistema de pagamentos instantâneos. Então, entra no Open Banking os arranjos de pagamento e as questões de iniciação de transações de pagamentos, que hoje nada mais é que a gente conhece bastante, agora nesse mundo de lives que a gente tem visto aí, o PicPay. Né? É um serviço de iniciação de pagamento. Então, essa turma entra aí na terceira fase do Open Banking. E daí vem a quarta e última fase, que é no final de outubro de 2021, que entram todos os outros serviços. Então, entra seguros, investimentos, previdência, todo o resto entra aí no Open Banking até o final do ano que vem. Somando tudo, a gente tem aí 18 meses para colocar o Open Banking de pé. Aqui no Brasil, né? O nosso Open Banking tem um escopo muito maior do que qualquer outro Open Banking do mundo, tá? Isso foi uma coisa que o próprio regulador, o próprio Roberto Campos, presidente do Banco Central, ele faz questão de cada apresentação dele sobre o tema, frisar muito isso, porque o objetivo é efetivamente não ser um sistema novo para o mercado financeiro. O Open Banking, na visão do Banco Central, é um sistema para a população e não para o mercado, porque ele vem trazer benefícios para a população. Então, assim, em linhas gerais, é isso que a regulação trouxe, né? Ela é enorme, tem muitas coisas, mas eu acho que em linhas gerais é isso que é importante abordar aqui. Mas aí eu queria passar a bola para você, Elaine, para você falar um pouquinho dessa questão de segurança, de proteção de dados, quando a gente fala da segunda fase do Open Banking, que entra em maio. E talvez a LGPD entre em maio também, né? Então, por favor. Sim, para que haja justamente essa troca de informação entre as instituições financeiras, a gente está falando de dados pessoais e dados de transações financeiras de correntistas. Então, a modalidade que o Open Banking adotou é justamente a do consentimento, que é uma das bases legais da LGPD. E o que eu acho bem interessante a gente frisar aqui é que essas novas normas, essas novas normativas que vêm surgindo, principalmente com toda essa transformação digital que a gente vem percebendo na nossa sociedade, elas trouxeram à tona um princípio que já era conhecido no direito, que é da autodeterminação informativa. O que vem ser autodeterminação informativa para quem não é da área do direito, né? O dono do dado, o titular, como a LGPD costuma nomear, né? Quer dizer, você, pessoa natural, física, você passa a ser dona dos seus dados. Então, até agora, nós víamos numa tendência de que os nossos dados eram uma commodity dos bancos, né? Quer dizer, o dado é do banco e não nós. Então, o Open Banking traz justamente essa transformação. Você passa a ser o protagonista, você é o centro da solução, você determina, você dá o consentimento e determina para quem você quer que transfira que tipo de dado. A normativa do Open Banking também trata de dados sensíveis, que também é um tema da LGPD. Porém, curiosamente, no Open Banking, ele não determina o que são dados sensíveis nessa questão de transações financeiras. Penso eu, para quem também não está familiarizado com a LGPD, dados sensíveis para a LGPD são dados que podem discriminar o cidadão. Então, a gente está falando de religião, está falando de tendência política, dados, às vezes, de saúde. Isso tudo são dados sensíveis porque, de alguma forma, você pode ser discriminado quando ele vem a público, né? Então, imagino eu que, no caso dos bancos, a gente deve estar falando aí de credit score e etc., mas não ficou muito estabelecido
dentro do sistema regulatório do Open Bank, o que exatamente eles consideram os dados sensíveis que não poderão ser transferidos entre as instituições. Creio eu que se tudo der certo e a LGPD estiver em vigor e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também já estiver instituída, né, creio eu que isso aí vai ser facilmente dirimido, até porque tá escrito, tá previsto na LGPD que essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ter mesmo que ter uma consonância aí com todas as instituições que fiscalizam e regulam os segmentos da economia. Então, certamente ela vai se propor a resolver algumas questões que ficaram aí, ou que possam surgir dúvidas na questão do Open Banking e das outras novidades que o Banco Central está trazendo para o mercado bancário, né? No consentimento, aí tem a preocupação das pessoas da questão de segurança. Vamos lembrar o seguinte, que bem disse a Cíntia, nós temos a lei do sigilo bancário. A LGPD não vai substituir a lei de sigilo bancário, ela continua vigente e ela é muito mais restritiva, inclusive, que a própria LGPD, e ela segue firme e protegendo, tutelando esse direito para quem participar de alguma forma de operações entre instituições financeiras. Então, isso já é um ponto de segurança, né? O outro ponto a regulação do Banco Central também traz que as instituições que participarem deverão ter um programa de cibersegurança, ou seja, ter toda uma política muito bem embasada para que não haja ou se evite ao extremo a violação de dados. A outra questão é que o consentimento, ele tem que ter uma finalidade. Né? O correntista não vai simplesmente compartilhar dados por compartilhar. Assim, já estabelece, inclusive, a LGPD. Para você compartilhar o seu dado com terceiro, ou para uma instituição compartilhar o seu dado com terceiro, primeiro tem que ter o seu consentimento claro, inequívoco, ou seja, você tem que ter certeza do que você está autorizando transferir, quais são os dados que você está transferindo e para qual finalidade. Então, muito se pergunta, mas por que ele vai querer compartilhar? Bom, eu penso que, como correntista, eu vou querer compartilhar os meus dados, por exemplo, se uma instituição me oferecer um seguro mais barato, um empréstimo com taxas melhores, né? O serviço bancário com mais benefícios para mim, aí me faz sentido eu compartilhar o meu dado com ele. Então, volto aqui à história que eu disse no início. O dado deixa de ser uma commodity e você passa, então, a ser protagonista e dono do seu dado. Você consente o uso desse dado para a instituição que melhor te beneficiar. E esse consenso, assim como na LGPD, ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, eu sou correntista há anos do Banco Itaú. Consenti que o Itaú dividisse os meus dados com uma fintech para uma operação de empréstimo. Ao final daquela operação de empréstimo, eu posso simplesmente revogar, não querer que essa instituição mais tenha nenhum dado meu com ela. Então, há essa possibilidade. Era para aquela finalidade foi cumprida, então não há mais necessidade dela ter os meus dados armazenados com ela, só o Itaú, onde eu sigo correntista. Então, essa questão de troca de dados, ela é muito tranquila, a regulamentação cuidou muito do tema, recepcionou muitos dos princípios da própria Lei Geral de Proteção de Dados, embora ela não esteja vigente, né? E também mais um dado importante que eu não posso deixar de falar, que não é só um simples consentimento. Assim como a maioria das operações que a gente faz com as instituições financeiras, esse consentimento passa por 3 etapas, que é o próprio consentimento, propriamente dito, né? A autenticação e a confirmação.
Então, não é uma troca, não abriu a porteira, né? É uma coisa que está super bem regulamentada e vai ser muito bem. Tem uma estrutura de governança um arcabouço de governança muito sólido para ser feito. Uhum. Então, as pessoas podem ficar tranquilas. E vamos lembrar, né, Cíntia, que o setor bancário, o setor financeiro, despende anualmente muito dinheiro em investimento de segurança. Então, essa é uma outra garantia que todo cidadão pode ter, é que se tem um setor que investe muito em inovações tecnológicas, inclusive em segurança, é o setor bancário, né? Sim, sim. Eu acho que vale comentar, né, que o setor bancário, num relatório que foi publicado pela Febraban o ano passado de segurança cibernética, 10% dos investimentos do sistema bancário é focado em segurança cibernética. Tá? Uhum. Já existia isso em 2019, de 2018 a 2019, esse relatório sai em junho, eles estimaram um investimento de 2 bilhões de reais em segurança. E eu acho que esse investimento só vem crescendo. O mês passado fez 2 anos da lei de da resolução de cybersecurity do Banco Central, que é uma resolução bastante forte, que fez com que os bancos implantassem diversos outros sistemas de segurança, além dos que já existiam antes. Então tem um investimento. Isso acaba com risco? Não. Porque não existe risco zero na vida, né? Quando a gente acorda, a gente já corre o risco de morrer. Então, é exatamente assim com tudo. Mas o que é mais importante de tudo é que haja investimento, que os erros, que hajam aprendizados com os erros, né? E que esse dinheiro seja aplicado da forma mais correta possível para evitar os vazamentos, né? E até um pouco do que também, fazendo um comentário que que você falou sobre o consentimento, que tem a autenticação, tem a confirmação, pode ser revogado a qualquer momento. Ainda não tem nada definido com relação ao Open Banking de como que vai ser estruturado isso, né? Mas eu enxergo muito parecido com o que é o débito automático, né? Uhum. Hoje você autoriza um débito automático, de repente, da sua conta, do seu jornal, mas além dessa autorização, você tem que entrar na sua instituição financeira, no Internet Banking, fazer a autorização, porque senão não debita. E a qualquer momento você pode ir lá e falar, eu não quero mais que debite na minha conta, independente de quem está recebendo esse valor, que depois você vai ter que acordar com ele um outro método de pagamento. Então, eu acho que o débito automático hoje, pelo menos as experiências que eu tive com o débito automático foram muito boas, eu acredito muito que para o Open Banking a gente vai seguir nesse sentido também, tá? E até para deixar bem claro para as pessoas, muito vai se ouvir ainda sobre APIs, né? Quando a gente fala de Open Banking, a gente fala muito de APIs. Então, para explicar para quem não sabe, API nada mais é do que uma interface dedicada, ou seja, é uma linha dedicada onde os seus dados tramitam de uma instituição para outra, totalmente fechada, segura, criptografada, ou seja, com total segurança. Não há, nessa passagem, não há como ter um vazamento, não é uma passagem aberta na web, elas são feitas por APIs, que são essas interfaces dedicadas, né? Uhum. Sim, eu acho que uma coisa interessante também é assim, né, que o Open Banking hoje, quando a gente pensa, né, pensa muito nessa questão de portabilidade de dados, mas o Open Banking traz diversas formas de atuação, né? Então, hoje, tem um sistema de Open Banking que ainda não está 100%, mas é o conceito mais amplo do Open Banking que a gente tem no Brasil hoje, que é um agregador financeiro, que é o Guia Bolso. Uhum. Então, o que acontece? Você, dentro de um super aplicativo,
autoriza com que ele pegue as suas informações, agora com o Open Banking, né, de uma forma extremamente segura, em diversas instituições em que você mantém um relacionamento, ou só um cartão de crédito, ou conta corrente, ou aplicação financeira, e agregue tudo isso dentro de um lugar só. Isso faz com que você tenha mais visibilidade das suas contas, das suas aplicações financeiras. Isso ajuda muito na educação financeira, né? Acho que um dos grandes pilares do Banco Central na agenda BC Hash, que é o que direciona, né, todo o mercado financeiro, um dos pilares deles, dos 4, é cidadania financeira. O Open Banking vem ajudar muito na questão da cidadania financeira quando a gente fala de agregador de dados, né? Para a pessoa jurídica, que também eu acho que é muito importante, o Open Banking não é só para a pessoa física, é para a pessoa jurídica também. O próprio exemplo que eu citei no início do Banco do Brasil e do Conta Azul, o Conta Azul é uma startup, que nem é mais startup, eu acho, né? Não está mais dentro do conceito, já tem tanto tempo de mercado, já está tão consolidada, mas através de APIs, ele faz conciliação contábil, ajuda em toda a parte do sistema financeiro de dentro da empresa, né? Então, ele vai poder ajudar com isso também. Avaliador de crédito, através de APIs, startups ou empresas que possam auxiliar melhor na avaliação de crédito para melhorar a score, para refinar, buscar melhores condições. Então, assim, com isso, se espera que realmente o Open Banking ajude a baixar os juros, ajude principalmente, que eu acho que esse é uma das coisas que para quem atua no varejo do banco, né, eu atuo bastante no varejo. Uma das coisas que às vezes me incomoda, mas eu acho que é difícil, porque a gente já tentou, eu já participei de diversas discussões e a gente nunca achou uma solução adequada, mas que funciona muito para o mercado de capitais, que é o suitability, né? Que é você conhecer o perfil do cliente para poder oferecer para ele o melhor produto. E não simplesmente deixar ele escolher o produto e dar para ele o que ele pediu. Eu acho que para o Open Banking, para o varejo, vai ajudar muito isso. Quando eu for pedir um empréstimo pessoal, que os juros é 5% ao mês, eu consegui avaliar ali na minha busca que se eu tenho um carro quitado, eu posso fazer um refinanciamento do meu carro e esses juros cair para 2% ao mês. O mesmo dinheiro. Ou se eu tenho uma casa quitada, eu posso refinanciar a minha casa e daí esses juros cair para 1% ao mês. Eu acho que ajuda muito a oferecer os melhores produtos, a oferecer os melhores serviços, mas acima de tudo, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje, é a educação financeira. Eu falar disso, tudo acaba indo em direção da educação. E, sem dúvida alguma, o Open Banking é um instrumento fascinante justamente para você ter a sua autogestão de vida financeira. Então, seria bárbaro se a gente já começasse a ter em todas as escolas, não é mesmo? Aula de finanças para os nossos filhos, as próximas gerações começarem a entender e começarem a ter esse domínio da vida financeira deles, né? Da gente começar a criar poupança de verdade no Brasil, né? Sim, muito importante. E eu acho legal, eu conheço alguns aplicativos que já utilizam isso, né? Mas que você fica lúdico você fazer isso, né? Então, ali, para você poupar, você cria uma conta no aplicativo, olha lá, férias 2021. E daí ali você vai aplicando com aquele objetivo. Então, se torna mais prazeroso, né, para você, porque você tá enxergando a evolução de um objetivo. Você viu quanto você gastou de supermercado, daí no mês seguinte você gastou menos. Poxa, o que aconteceu aqui? O que eu posso melhorar nas minhas compras, considerando que esse mês eu passei super bem gastando menos no supermercado? E daí ali você vai conseguir enxergar. Tudo cai na educação. E eu acho que a educação financeira é uma das coisas que agora, né, com tudo que está acontecendo, a gente mais do que nunca está vendo o quão importante a gente ter um mínimo de noção de como atuar com o dinheiro, seja com o dinheiro que você ganha mensalmente, que nem sempre dá para guardar, mas como tomar um crédito, porque tomar crédito não é ruim. Você pegar um empréstimo não é ruim, né? Tem muita gente que fala, não, eu só pago à vista. Nem sempre pagar à vista é bom.
né? Mas é você aprender a pegar o crédito saudável, que possa te trazer a longo prazo muito mais vantagens do que desvantagens daqueles juros enormes e aquela inadimplência que a gente vê muito por aí, né? A gente já passou da metade da live. Eu vou abrir para o pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de colocar algum comentário para nós, alguma pergunta. Se tiver, fiquem à vontade, senão a gente segue aqui no tema. Tá bom, pessoal? Se tiver alguma dúvida, podem escrever, a gente lê no mesmo momento, né? A gente estava, Cíntia, falando da questão. Você acha que vai ter muita judicialização no início da operação do Open Bank? Você acha que isso vai... Eu estou te provocando porque eu tenho meu ponto de vista, tá? Então, eu quero ouvir um pouquinho você. Ai, Elaine, olha, infelizmente a visão que eu tenho, assim, eu advogo já há bastante tempo. Eu não advogo no contencioso, tá? Eu trabalho no consultivo praticamente minha vida inteira, fiz um pouco de contencioso no estágio. Mas a visão que eu tenho é que o brasileiro é litigante, né? Principalmente atuando no mercado financeiro, que, né, é um dos maiores litigados no judiciário. E o que eu vejo é que tem um contencioso massificado muito grande. E que muitas vezes, quando você vai analisar, né, um cluster ali de ações, você vê que o próprio cliente tentou causar uma falha operacional para poder entrar com uma ação, que é muito fácil, muitas vezes sem custo nenhum, para ter alguma vantagem para si. Tá? Então, assim, eu acho que o Open Banking, assim como a LGPD, que logo que foi aprovada, já tinham sites oferecendo para notificação de todos os fornecedores que você tem em relacionamento para tentar, de alguma forma, criar uma falha operacional para litigar. Então, eu acredito muito que a gente vai ter um contencioso massificado, principalmente consumerista, visando aí algum tipo de vantagem de eventuais falhas que aconteçam. Não sei qual a sua opinião sobre isso. Exatamente. Eu ia até colocar isso. Na verdade, eu tenho uma opinião a respeito dos PROCONs. Eu acho que talvez esteja na hora de todos os PROCONs no Brasil começarem a criar uma diretoria para educação digital, para a educação do consumidor digital. Eu vejo muito pouco isso, eu vejo muita atuação no sentido de notificar as empresas, de cobrar das empresas, mas não vejo muito dessa questão de educação digital. Então, por exemplo, eu acho que, independente da LGPD estar ou não em vigência, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável ao caso do Open Banking, porque é uma relação de consumo, né? Sim, então, totalmente. O 43 do Código de Defesa do Consumidor que se aplica à questão de proteção de dados dos correntistas. Mas eu acho que mais do que isso é ver os PROCONs com cartilhas, com webinars, dedicando uma parte do trabalho deles a fazer essa educação mesmo, de explicar como funciona o Open Banking, qual vai ser os direitos e obrigações, o que é o consentimento no Open Banking, o que é, por exemplo, na LGPD, independente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente pode ter o PROCON aí explicando para os consumidores digitais o que é uma política de privacidade, o que é uma política de cookie. Então, eu acho que passa também por essas instituições, né, como o PROCON, que já tem muita força, começar essa educação digital. A gente está falando da educação financeira para as crianças, mas acho que também tem que ter uma educação digital agora para as pessoas entenderem, porque é muita novidade. E às vezes as pessoas não estão nem imbuídas de uma fé, elas só não estão bem orientadas do que de fato pode ou não pode, né? A gente vê ainda tanta gente caindo nos phishings, né? Recebendo e-mail achando que
o banco que está pedindo para atualizar Sim, dados cadastrais, o cartão de crédito. sim. Então, assim, a gente ainda está numa sociedade que ainda precisa ter esse apoio da gente na educação digital. Eu até vi o doutor Fabrício falando numa live essa semana. O doutor Fabrício, para quem não sabe, foi nomeado pelo Senado para a Comissão de Proteção de Dados, e ele disse, olha, enquanto a comissão não começa a trabalhar, eu acho que é meu dever agora, como membro dessa futura comissão, né, como indicado a membro dessa futura comissão, fazer a educação do que é uma proteção de dados, o que é uma privacidade. Ele falou, então eu tenho participado de muitas lives, de muitos webinars, justamente tentando explicar para as pessoas o que é, o que não é, né? Então, acho que Sim. passa por isso também, né? Não, passa muito. E aqui, de novo, né, caímos na educação. Uhum. A Flávia, minha amiga, super advogada aqui também de mercado financeiro de anos e anos e anos e anos, né, Flá, colocou aqui que meu filho tem 9 anos e ele tem educação financeira na escola. Na verdade, a educação financeira, ela entrou alguns anos atrás na grade, né, numa grade transversal no sistema de ensino, mas ainda eu vejo poucas escolas que realmente adotam isso de alguma forma. E daí é uma cadeia, né, Elaine, pensa, a gente está falando aqui de educação financeira, mas antes da educação financeira, você tem que ter a educação formal, né? Você tem que conseguir ler um termo, né? E falando um pouco da educação digital também, que você comentou, mas você precisa conseguir ler um termo de uma política de privacidade, um termo de uso, e entender o que está escrito. Eu vou te dizer, Elaine, eu tenho anos de formada, de trabalho no mercado, eu vejo muito de digital, né? Porque os bancos hoje são digitais. Eu leio política de privacidade que eu não entendo o que está escrito. Eu não entendo o que está escrito. Então, você imagina, para a gente que tem uma familiaridade com o tema, não entender, como uma pessoa vai conseguir entender? Então, o que acontece? Ninguém lê. Porque fala assim, não adianta eu ler, porque mesmo que eu não concorde, eu preciso ter acesso a esse produto, a esse serviço, eu vou ter que aceitar. Então, vai lá e aceita, e vai discutir depois. Né? Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor tutela muito bem esse direito. Eu sou super fã do nosso Código de Defesa do Consumidor, mas precisa realmente ver que nem sempre ele é bem usado para o bem, na verdade, né? Bem usado e usado para o bem, porque muitas vezes ele não é usado para o bem. A gente precisa. Eu acho que uma das grandes vantagens que esse mundo digital está trazendo para a gente, e que eu tenho visto crescer muito, é tentar fazer resolução alternativa de conflitos. E tentar não judicializar. Né? Então, tem diversas plataformas aí que fazem negociações online. O próprio governo, né, lançou o consumidor.gov, que eu acho que funciona super bem. Tem o Reclame Aqui, que é bastante controverso, mas que no final a gente acaba consultando para ver a reputação das empresas, porque ali tem a opinião de outras pessoas que já consumiram e te ajudam. Mas tudo cai no o quanto você consegue entender do que é passado de informação, seja financeira ou seja dos seus direitos mesmo. Amanda, é Amanda? Amande Kelly. Amande ou Amanda? Bom, desculpa se eu errar o nome. Ela nos pergunta aquela questão que ainda está um pouco nebulosa da responsabilidade civil de quem será nessa passagem de dados de uma instituição para outra. Por um acaso, houve uma falha, quem é que responde, quem é que tem a responsabilidade por esse vazamento? A gente até já discutiu isso, mas fica à vontade. Então, assim, ó, o meu ponto de vista e até de diversas palestras que eu já assisti e de conversas com especialistas no tema, a responsabilidade, seja no Open Banking, seja com relação a LGPD, qualquer outra forma de compartilhamento de dados, né, seja por API, ou seja, pelo próprio sistema convencional, ou um pendrive, qualquer coisa, a responsabilidade termina a partir do momento em que foi entregue. Então, assim, do meu ponto de vista a instituição A vai transmitir qualquer
tipo de dado para a instituição B. Enquanto estiver no caminho, a responsabilidade é da instituição A. Entrou na instituição B, a instituição A não tem mais responsabilidade nenhuma por esse dado, porque ela já fez a entrega do dado, né? Não está mais sobre a responsabilidade dela. Então, assim, o que eu vejo é isso e acredito muito que isso se aplica ao Open Banking também. Problema, comprovar isso. Uhum. É muito Sim. técnico, Oi, é muito específico. Exatamente. Oi, agora ele voltou. Né? É muito técnico e é muito difícil de comprovar, Doutora. seja para extrair a prova, né? Seja para extrair a prova e seja para apresentar a prova em juízo, Uhum. por exemplo. Muitos juízes hoje não conhecem, e o advogado que está lá na ponta também não vai saber explicar. Então, é uma questão de complicada não só para fins do Open Banking, mas de responsabilidade geral com relação à transmissão de dados. Uhum. Não sei se a gente respondeu, Amanda, mas essa é uma questão que também a gente vai ver isso muito sendo ajustado aí na prática, né, Cíntia? É a prática. O dia a dia vai mostrar como que isso vai funcionar. Uhum. Eu acho que é um dos grandes desafios aí, né, do Open Banking. Eu acho que a gente falou aqui para mim, Cíntia, tem 3 grandes desafios para implementação. 2 a Uhum. gente falou aqui, que é segurança e contencioso, né? E um outro desafio aí é mais para o mercado mesmo, não tem a ver com a população em si, é o custo da implementação. Porque Uhum. como vai ser uma autorregulação, o custo para implementar isso não é um custo barato. Uhum. E a gente vai ter que harmonizar os interesses dos grandes bancos e daquela fintech que acabou de abrir, está recebendo dinheiro de investidor e não sabe aí, tem que aplicar efetivamente na operação dela e não num projeto que talvez ganhe a longo prazo, nem tenha dinheiro para isso. Então, é um dos grandes desafios aí para serem discutidos nos próximos tempos. Você falou uma coisa importante. Também já fui questionada sobre a questão do risco sistêmico, porque vão poder participar do Open Bank as instituições que não são reguladas pelo Banco Central. Mas acho que é importante a gente deixar a mensagem também para as pessoas que as que não estão reguladas, elas só podem participar em parceria com as instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. E aí vai existir uma série de responsabilidades que elas vão ter que atender, né, Cíntia? A regulação, agora o Open Banking em si, né, o Instituto Open Banking, ele é só para instituições reguladas pelo Banco Central. Tá. Então, qualquer empresa que não seja regulada pelo Banco Central, a resolução 1 não vai se aplicar. Vão ser as normas gerais do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, tá? Tá. Ela vai E ter não que vai ter estar uma supervisão do Banco Central, né? ela vai ter que estar numa parceria, ela vai ter que, de alguma forma, fazer um Sim, plug aí numa instituição que esteja regulamentada no Banco Central. exatamente. Para ela poder entrar num banco através de uma API, ela vai ter que fazer uma parceria. E daí a própria resolução traz, né, questões relacionadas ao que deve conter no contrato para terceirizar, fazer parceria ou terceirizar algum tipo de serviço. O Banco Central traz um norte com relação a isso. Sim. Mais algum ponto, doutora Cíntia, que é importante? Eu queria aproveitar esses últimos minutinhos e explorar um pouco o seu conhecimento, porque a gente falou de Open Banking, falamos de pagamento instantâneo, que é o Pix. Acho que era legal a gente também falar um pouquinho rapidamente sobre o cadastro positivo, que também é uma modalidade bacana que a gente também está adotando, começou a adotar aqui no Brasil, né? Sim, o cadastro positivo entrou em vigor, né? A norma mudou ano passado. Antes, para você entrar no cadastro positivo... Bom, primeiro, o que é o cadastro positivo, né? Ele é exatamente o oposto do cadastro negativo. Hoje, quando você está inadimplente, você vai para um cadastro negativo e quando você vai adquirir um crédito ou fazer um crediário numa loja, ele consulta esse cadastro negativo e ali vai dizer que você é um mau pagador. E daí ele vai decidir, com base naquilo, se te concede ou não um crédito.
O cadastro positivo, ele veio para deixar as informações um pouco mais justas para o consumidor, né? Por quê? Porque ali vai constar o que você paga em dia. Porque não necessariamente, quando você está no cadastro negativo, significa que você é um mau pagador, né? Significa que você teve algum problema, né? Mas essa informação tem um julgamento muito pesado. Então, no cadastro positivo, vai ter informação de que você paga a sua conta, seu empréstimo, financiamento em dia, ou que você atrasa todo mês 5 dias, porque provavelmente descasou o vencimento da parcela com o seu salário. Vai constar que você paga a sua conta de luz em dia, a sua conta de água em dia, a sua conta de telefone em dia. Então, ali vai ter uma abrangência bem maior dos seus pagamentos. E com base no cadastro positivo, as decisões de crédito vão ser muito mais acertadas, porque vão conseguir te enxergar como um todo, e não só com base naquela informação mínima que você deixou de pagar alguma coisa. Antes do cadastro positivo, você precisava aderir a ele. Então, o que aconteceu? Ele não conseguiu decolar, né? Ele não conseguiu ter uma quantidade de pessoas inseridas nele, de forma que o próprio mercado passasse a consultar ele. O ano passado teve uma mudança legislativa que agora você só precisa fazer o opt-out, que a gente chama, né? Não tem mais o opt-in, é automático. Significa que todo mundo vai para o cadastro positivo. Se você não quiser estar no cadastro positivo por algum motivo, é só você falar que não quer. Você vai entrar lá no site do SPC, do Serasa, da Boa Vista e falar, não quero participar do cadastro positivo, e seu nome vai ser excluído de lá, tá? Mas, por regra, você entra no cadastro positivo. O que se espera com isso também é realmente fomentar o crédito. O mercado entende que isso vai ajudar muito na avaliação de crédito e na diminuição de juros. Porque realmente ali você consegue enxergar se a pessoa é uma boa pagadora e não se ela é uma devedora. Acho que todas essas iniciativas são importantes, principalmente com a questão da pandemia, que a gente sabe que o PIB brasileiro e mundial vai cair esse ano drasticamente. E para a retomada rápida da economia, todas essas iniciativas são de extrema relevância para a gente ter crédito barato na praça e poder ajudar pequenos e médios investidores, empreendedores e inclusive a população autônoma, que no Brasil essa população é muito expressiva. E vai precisar de crédito para retomar sua vida pós-pandemia, né, doutora Cíntia? Sim. A única questão, Elaine, é que hoje o mercado financeiro encaminha as informações já para o cadastro positivo, mas o restante do mercado, como as telecoms, as concessionárias, o varejo, ainda não estão encaminhando essas informações. Então, ainda tem um trabalho árduo aí para que essa base seja populada, para que ele traga aí todos os benefícios que trouxe em outros países. O cadastro positivo já é uma realidade em grande parte do mundo, praticamente todo mundo. O Brasil é um dos últimos aí a adotar e realmente tende a trazer grandes benefícios para a população e para os empreendedores. Bacana. Bom, queria agradecer muito essa oportunidade de conversar com você aqui na plataforma da Fenalol. Bem, para quem não estava no início, super recomendo o livro da doutora Cíntia, que ela é coordenadora, escrito só por mulheres, sobre as novas tecnologias, não só no mundo bancário, mas o direito... No direito. Direito e tecnologia, exatamente, né? Queria agradecer muito toda a turma da Fenalol, a Kelly, o Éder, a Sula, a Gisele, pelo carinho que tiveram aí conosco para a preparação dessa live. Dizer para todos que nós estaremos na Fenalol esse ano e, se Deus quiser, a doutora Cíntia estará conosco lá. Já estou aqui fazendo o convite, né? Espero que a gente tenha a oportunidade, quem sabe, de lançar um livro lá, né, doutora Cíntia? É verdade, quem sabe, né? Mas, Elaine, eu também queria agradecer muito pelo convite, fiquei super feliz. Espero ter atendido aí suas expectativas com relação ao conteúdo. É tema aí para uma tarde inteira de bate-papo.
mas eu acho que essa 1 hora deu para ter uma ideia geral, e eu me coloco aqui à disposição, caso alguém queira aprofundar um pouco mais, conversar sobre o tema. E obrigada para você, e obrigada muito para a Fenaló também aí pela oportunidade, pelo espaço que concedeu para a gente fazer esse debate. Obrigada a todos que participaram. Se Sim. tiverem alguma dúvida, meu Instagram é @Elaine Keller, da doutora Cíntia é @Cíntia Falcão, não é isso? Isso aí. Então, estamos à disposição. Cíntia, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Uma boa tarde Elaine. a todos.